Esse é o único vídeo deste canal que, se você discorda de mim, você concorda comigo. E se você concorda comigo, você concorda comigo. Simples assim. Nós vivemos em bolhas. Seguinte, eu e você vivemos em bolhas, sim. E das duas, uma. Se você discorda de mim que nós vivemos em bolha, isso significa que você está em uma bolha diferente da minha. E se você concorda comigo que existem bolhas diferentes, isso significa que ou você participa da minha, ou você participa de outra bolha, mas tem consciência suficiente para saber que existem bolhas diferentes da sua. Isso, na verdade, tem muito a ver com percepção de mundo. E aqui fica o meu convite para você entender que existem percepções diferentes das suas, ok? Alana, o que é uma percepção? É a sua forma de interagir com o mundo e a forma com que você interpreta o mundo. E é aí que mora o problema. Como é uma interpretação minha do meu mundo e sua do seu mundo, às vezes existe um atrito entre elas. E é aí que as bolhas começam a se fortalecer ou se enfraquecer. Enfraquecer. Vamos lá. Tive uma viagem agora recente, onde eu fui para São Paulo. E lá eu tive algumas percepções engraçadas sobre o mundo. Por exemplo, qual que é a realidade de Goiânia-São Paulo? Em Goiânia, eu utilizo o meu tempo de trânsito para quê? Para gravar áudio, resolver problema, mandar mensagem, ligar para cliente, agendar reunião, às vezes ligar para minha irmã, quando eu ligava muito para minha mãe também, entre clientes que eu estava atendendo, gravar story, uma infinidade de possibilidades. Em São Paulo, assim que eu cheguei, acho que no terceiro ou quarto Uber, não vou lembrar que Uber que foi, estava escrito: não utilize o celular porque está tendo muito roubo. Resumo da ópera. Então, foi comunicado que existia essa questão dentro daquela bolha. Entende o que eu estou te falando? Que às vezes você quer que o outro tenha uma percepção diferente ou interaja de uma forma diferente, só que você não foi comunicado que existia aquilo. Entende? Vamos lá, por exemplo, eu sou uma pessoa que, se você, que é meu amigo, parente próximo, gente querida, vem me visitar e vai dormir na minha casa, você não precisa me avisar um mês antes. Se você me avisar hoje, que você vem daqui 2 dias, eu dou meus pulos e arrumo a minha casa para te receber. Certo? Isso para mim é natural. Agora, tem pessoas dentro da minha família que, se você não fizer um protocolo escrito, mandando um convite, enviando um correio, um e-mail com 10 linhas, uma ligação de voz direcionada, não te visita. Entendeu? E são pessoas que convivem na mesma família. Eu já aprendi. Então, o que eu faço? Eu comunico. Eu convido direto. Porque eu sei que, se não fizer, não dá certo. Então vamos lá, a percepção de mundo é algo extremamente particular. E, inclusive, ainda em São Paulo, peguei um Uber em Jardim, sei lá o quê, porque eu não sei os roteiros, não sei os nomes dos bairros de São Paulo. E falei para o Uber o seguinte: eu estou a turismo. E 9 dos 10 Uberes que eu devo ter pego, isso é uma pesquisa bem empírica, me disse o seguinte: turismo em São Paulo? Aí este em questão, que eu pedi lá no Jardim alguma coisa, virou para mim e falou assim: moça, por que você não está na Europa? Em Paris? Ai, gente, amei. Senhor, eu recebo, em nome de Jesus. Mas a percepção dele de mundo é: o turista, se ele está saindo daquela região e está a turismo, ele deveria estar na Europa. Ele deveria estar em Paris. Entende? Então, assim, vai muito da percepção. Inclusive, ainda pegando essa pegada de Uber e trânsito e tudo mais em São Paulo, eu fui no Teatro Municipal e lá no teatro foi muito engraçado, porque eu demorei a encontrar um Uber e aí eu queria ir para um lugar que eu achei no Google, sentada lá no, na sala de espera, na área de espera, assim. E aí, na hora que o Uber tava chegando, como lá no teatro tem 2 ruas assim, eu pensei comigo: esse Uber tá vindo de cá ou de cá? Alana, é só olhar no mapa, você fez arquitetura e urbanismo. Urbanismo, pois é.
Pois é, mas eu não sabia que rua que era. Aí eu virei pro guarda que estava na porta e pra mim, e aí ó, uma percepção de mundo da minha bolha. Pra mim, pra mim, policial, segurança, bombeiro, todos eles pra mim são pessoas que estão e em prol da sociedade. Ai, Alana, mas existe? Eu sei que existe, mas na minha bolha, eles estão em prol da sociedade. Entendeu? Pra mim é esse o ponto. Aí, o que que acontece? Eu virei pro guarda e o guarda me disse o seguinte: moça, não sei, mas fulano deve saber, vou chamar fulano. Eu olho para a tela do Uber, 1 minuto. Moço, não precisa. Vou aguardar do lado dos policiais. O moço, que estava até então receptivo, vira para mim, fecha o semblante e você que sabe. Nessa hora eu tive na minha bolha, explodiu minha bolha. Resumo da história. Eu desci, na hora que eu desci o Uber, percebi que o Uber já tinha chegado, porque virei assim, passei pelos policiais, e aí eu já vi a placa do carro e já entrei e já fui embora. Então, assim, essa é uma percepção. Outra percepção. Os outros Ubers que eu questionei, falei que eu questionei, não, que eu comentei que eu estava em São Paulo a turismo, um deles, o único deles que me falou assim, cara, você escolheu o melhor lugar. São Paulo tem muito lugar para você visitar, tem museu, tem. Aí ele citou um monte de coisas, inclusive ele me deu ideias, foi muito bacana. Então a percepção dele de São Paulo foi uma percepção totalmente diferente. Inclusive, a Uber que me falou para ir para Paris disse que morava 42 anos em São Paulo e nunca foi assaltado. Aí, de novo, muitas vezes nós temos uma percepção de uma cidade, de uma região, de um lugar diferente porque a gente não viveu aquilo. E aí nós somos inundados por aquilo que o outro entrega para nós. Então, eu tô te falando que São Paulo é uma cidade extremamente segura? Não. Mas eu também não tô te falando que é para você viver só dentro da sua casinha sem fazer mais nada. Entende? Então, assim, como que é a sua percepção de mundo? E aí, como que eu faço para interagir entre as bolhas? Como que você faz para ter um intercâmbio entre as bolhas? Por exemplo, eu estava caminhando na Paulista, primeiro dia que eu cheguei. E aí, como eu já tinha ouvido algumas coisas, já estava meio assim, o que que eu fiz? Eu fui só com 2 anéis, meu relógio e um brinquinho, que depois eu até perdi ele na praia. Enfim, e aí, quando eu estava caminhando, eu via que as pessoas não usavam nada de acessório, absolutamente nada. No segundo dia, eu falei: já peguei a deixa, não vou usar. Errado, porque eu estava indo para outra região. Aí, isso de novo fez com que eu tivesse percepções diferentes sobre o mundo. E aí, um negócio legal também que aconteceu, que isso vale a pena ser contado, eu estava em uma exposição, inclusive fui numa exposição do Jung maravilhosa. Eu devo ter visitado umas 15 exposições dessa vez em São Paulo. E aí aqui também fica a deixa. Às vezes você quer conhecer a bolha do outro, mas, cara, você não pega um repertório de vida, sabe? Eu fico olhando, por exemplo, São Paulo, eu devo ter ido em umas 15 exposições. Aí você quer aprender sobre algo, mas você não pega um gostinho para viver sobre aquilo, entende? Então, beleza, vamos lá. E aí, eu tava esperando meu celular carregar, e encontrei um cara que também estava colocando o celular dele para carregar. E aí a gente conversando ali, ele me contou que era do Rio de Janeiro e que era apaixonado por São Paulo e que queria muito, eu acho que era retornar para São Paulo. Na verdade, ele estava meio em dúvida. E aí, de novo, aquilo ali me trouxe uma percepção de como os nossos mundos são diferentes. Nossa, Alana, você está contando disso para falar que eu tenho que turistar? Não. Por exemplo, quando eu estive com a minha mãe no hospital, eu lembro de uma cena muito que eu fiquei muito chateada, que foi a seguinte: tinha uma moça, inclusive eu cheguei a orar por essa moça, que ela, quando eu e minha mãe chegamos no quarto, ela tava na cama do lado, assim, bem, assim, encolhidinha, e aí ela tava com uma mulher. E a gente começou depois, minha mãe sempre conversou muito com todo mundo que tava no quarto. E aí depois a gente conversou um pouquinho com ela e tal, e ficamos bem amigas, eu emprestei para ela uma pomada para ela passar na boca e tudo mais. E aí tava tudo bem, tudo bem. Até que começou uma mudança de parente no quarto. Uma mudança de parente dela no quarto. E aí, ela já tinha se soltado um pouco e ela voltou a ficar encolhidinha, assim. E aí, aquela mudança de parente, de gente, não sei o quê. Aí ficou aquele burburinho, assim. Resumo da ópera. O que chegou para nós foi que várias pessoas da família já tinham tentado até é,
assim, no médico, não é bater no médico, passar para as vias de fato com o médico, falou, tipo, como que eu vou colocar isso sem parecer que a família estava querendo o médico? Aham. Só que, aí sabe o que que eu vejo? O, mé- o- eu já falei disso no outro vídeo. O médico da minha mãe, lá no hospital, pra mim, ele tava dando 800% dele, entendeu? Então, assim, ele fez o que ele podia fazer e mais do que ele podia fazer. Inclusive, se teve uma coisa que eu fiquei muito feliz com o Dr. Bruno, foi que quando ele me deu a notícia de que a minha mãe estava muito doente e de que já tinha espalhado câncer, eu falei assim, Bruno, você tá desistindo? Ele virou e falou assim, não, sua mãe é muito jovem, eu não vou desistir dela. Então, assim, aí a minha percepção de mundo foi, cara, esse médico tá dando tudo, mas pros outros não. Era um burburinho, entendeu? E aí uma coisa que minha mãe até me falou, ela falava assim, eu tava com ela no hospital um dia, e tava uma burburinho lá fora também. E aí minha mãe, filha, você não vai lá ver? Eu falei, mãe, não, eu vim pra ficar com a senhora, eu vou ficar com a senhora. E eu ficava com a minha mãe dentro do quarto. Então, o hospital podia estar pegando fogo, que eu não ia descobrir. Na verdade, eu ia porque eu ia escutar a sirene de incêndio. Mas você entende? Então, assim, a percepção de mundo é muito própria. Às vezes, dentro da sua bolha, você quer gritar, você quer expulsar, você quer esmurrar. Mas não é assim que o mundo funciona. E aí lembra que se a percepção do outro é diferente da sua, você precisa comunicar. Entendeu? Tem uma nota no Uber falando para não usar celular, é uma comunicação. Se fulano gosta que você liga para convidar, que você liga para você, liga. Ou então fica sem a pessoa na sua vida. Ai, mas aí a pessoa tem que mudar. Aí a percepção de mundo é sua. Em que sentido? Ou porque não é muito mudar. Cara, é uma ação que você tem que fazer. Entendeu? Eu não tô falando de mudar estilo, de mudar jeito, nada disso. Estou falando de uma interpretação de mundo, entendeu? De um assim, vamos deixar o mundo melhor? Por exemplo, a porta do meu quarto em São Paulo deu muito problema, muito problema, muito problema, muito. Trocaram a senha da minha porta, sei lá, umas 7 vezes. Eu fiquei 5 dias em São Paulo. Sei lá quantos dias que eu fiquei. Muito problema. Inclusive, a porta do lado, quando eu fui embora, eles tinham arrancado a porta para tentar pôr para fazer manutenção nela. Deu problema na minha TV. Enfim, deu problema em um monte de lugar. E aí, nos comentários do hotel, já tinham reclamado do elevador, tinham reclamado da porta, não tinham reclamado. Mas pra mim, sinceramente, eu falei assim, cara, eu tô aqui de férias. Esperar 2 minutos a mais pra alguém me mandar uma senha pra eu destravar minha porta não vai matar ninguém. Pronto. Aí reclamavam do check-in, do check-out. Na hora de fazer o check-out, eu virei pro moço e falei assim, moço, quarto 603, queria fazer check-out. Ele, obrigada, moça. Pronto, pronto. Então vamos lá. Se na sua bolha tem um passo a passo e você quer que alguém entre nela, explique para evitar conflito. Ah, Alana, mas é só observar. Concordo que é só observar. Mas se você quiser simplificar a vida, também é muito bom. Inclusive, tem um vídeo que eu queria gravar para vocês, quem sabe um dia eu gravo, porque eu queria, quem não quer mais, né? Mas vamos lá, que é o seguinte: quem observa sabe o que fazer por você. Mas às vezes foram tantas versões de você que a pessoa não sabe mais o que, que vai fazer. E outra, quem conheceu uma pessoa no passado, conheça ela novamente. Essência não muda, gostos mudam, entendeu? Então, qual que é a minha questão aqui para você? Vamos num passo a passo? Alana, eu quero conhecer outras bolhas. Ah, por exemplo, foi um ano conturbado, mas o ano que passou e os milhões de anos que se passaram também. Mas em cada ano a gente teve uma percepção diferente. Tiveram anos que eu falei, gravei várias vezes falando, uma hora o relógio zero. O relógio zerou. Várias vezes eu tive percepções diferentes na faculdade, eu tive percepções diferentes no trabalho, eu tive em vários lugares. Agora, se você quer continuar com a sua percepção só dentro da sua bolha, se eu te falar, não tem problema. Não tem problema. Me incomoda saber que as pessoas poderiam interagir mais? Um pouquinho. Mas é da minha alçada? Não. Portanto, se você deseja interagir entre outras bolhas, saiba que é necessário
adaptabilidade. Porque senão você vai continuar aí onde você tá, sem crescer. Não é nem sem crescer, pior que eu ia falar isso aqui, mas não é ruim, que às vezes na sua bolha você cresce. Só que ela é limitada. E quando você sai dela, ela não é. Então, se você fica só na sua bolha, você cresce, mas é limitado. Você desenvolve, mas é limitado. Você conhece novas pessoas, mas é limitado. Você desenvolve aptidões, mas é limitado. Tudo isso é limitado se você continua dentro da sua bolha. E eu ousaria dizer que é humanamente impossível ficar apenas em uma bolha. Agora, se você quiser interagir melhor entre as outras, é necessário que você, primeiro, aprenda a se comunicar. Segundo, aprenda a se adaptar. E terceiro, queira, porque quem não quer, não faz. Beijo e até o próximo Pode Cereja.